Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá a todos! Hoje o Papo Espírita vai conversar sobre os chakras e o adoecimento. Chakras, que é um termo usado na medicina oriental, centros de força, utilizado pelo espírito André Luiz, nos seus livros, em que ele fala sobre a medicina no mundo maior. Para isso, nosso convidado de hoje é o doutor Domingos Vaz, que é mestre em saúde pública, médico de família e comunidade, Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, membro do Grupo de Saúde e Espiritualidade da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, professor de homeopatia da Associação Brasileira de Reciclagem e Assistência à Homeopatia e membro da Associação Médico Espírita de São Paulo. Muito bem-vindo, doutor Domingos. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Gratidão, a honra é minha, Ana, Miriam, Thelma e todos os ouvintes que aí nos assistem nesse momento. Vai ser uma alegria estar conversando sobre um tema tão palpitante como esse tema dos chakras com vocês. Chakras, né? Todo mundo conhece como chakras, e aí na doutrina espírita a gente usa muito tempo o termo centros de força. Então a gente vai começar lhe perguntando o que são os chakras ou centros de força e qual o papel deles no nosso organismo, na nossa saúde e no adoecimento. É muito interessante você falar sobre essa questão do tema, porque às vezes a gente se prende muito em palavras, né? E os próprios espíritos nos advertem sobre isso. As palavras, elas acabam limitando muitas das vezes o pensamento, né? Chakra, na verdade, é uma palavra em sânscrito que significa roda, centro, plexo, vórtice, né? Tem várias traduções. Então, elas refletem exatamente o que representam os centros de força, que são como se fossem rodas ou vértices, né, que giram em sentido horário e anti-horário, a depender da sua vibração, tanto no sentido anterior do corpo, ou seja, na frente do corpo, como para trás do corpo também. E os chakras das pontas, né, o chakra coronário apontando para o alto da cabeça, e o chakra da base, que é o chakra da coluna, o nosso chakra básico, apontando para o solo, para a terra. Então, na verdade, não tem por que a gente fazer essa discriminação de palavras. Às vezes eu vejo alguns companheiros espíritas falando, não, a gente não pode usar esse termo, porque esse termo aqui é um termo do hinduísmo, o espírita fala dessa forma, porque foi como André Luiz revelou, mas é o próprio André Luiz que nos adverte que nós devemos usar o termo herdado do sânscrito, porque foram os hindus que, por primeiro, 5.000 anos antes de Cristo, cunharam toda essa medicina baseada no entendimento desses centros de força. Então, os chakras, na verdade, são a porta para nós entendermos, do ponto de vista energético, como é que nós mantemos a nossa saúde e também como nós adoecemos, né? Então, é importante da gente ter o entendimento acerca disso. Agora, uma perguntinha antes. Eles não são vistos. Como é que a gente pode sentir que o chakra existe? Qual é a comprovação? Então, na verdade, eles não são vistos pelos olhos físicos, obviamente, né? Mas do ponto de vista mediúnico, muitos médiuns, né, videntes, eles têm essa visão dos centros de força como 7 grandes centros, que são os principais. É claro, existem vários outros chakras ou centros de força secundários, mas nos atendo aqui aos principais, são em 7, e seguindo a lógica das cores do arco-íris. E o mais interessante é que, em seguindo a lógica das cores do arco-íris, eles emitem um padrão de vibração compatível com essas cores. Então, essas vibrações, através da cromoterapia, que milenarmente é utilizada como meios de tratamento nesse processo, a gente consegue estar entendendo que determinadas cores se correlacionam com determinados órgãos, e essa correspondência é muito estreita com os centros de força e com os chakras da mesma forma. Se olharmos, por outro lado, a medicina tradicional chinesa, onde trabalhamos a acupuntura, com seus resultados aí que são indiscutíveis do ponto de vista não somente do alívio da dor, mas também do alívio de várias moléstias psíquicas e moléstias físicas, a gente vai também entender que existem meridianos de energia que transitam essa energia ao longo do nosso corpo, baseado justamente no mapeamento desses centros de força. Então, vejam, se os hindus já descreviam os centros de força 5.000 anos atrás, os chineses, por sua vez, que têm uma outra origem cultural, também o descrevem, os tibetanos da mesma forma. Como a gente pode entender que esse conhecimento não existe, né? O fato de não os vermos não significa absolutamente
de que eles não se encontrem ali. A gente pode, através da ressonância vibratória, da correlação desses chakras com os seus órgãos vitais, com seus plexos, com suas glândulas, entender exatamente como é que o nosso corpo se comporta quando em equilíbrio e também quando em adoecimento. Uhum. Só colocando aqui, é que nem a energia, né? Sim. A gente leva um choque, mas não vê, não sente, né? Então... Exatamente. Não é somente pelo sentido da visão que a gente percebe as questões, a gente é muito afeito a esse processo. Vou dar um outro exemplo, né? A gente discute muito em ciência e as moléculas funcionam umas se encaixando com as outras, como chave e fechadura. Hoje a gente sabe que não é nada disso. Inclusive hoje, se a gente for, por exemplo, para um hotel viajar, a gente for lá passar um cartão na porta, a gente vê que é o cartão que desmagnetiza e abre aquela porta, né? Não tem mais chave entrando em buraquinho nenhum. E a gente pergunta, mas como é que essa porta abriu? Tudo foi energia, tudo é eletromagnetismo. Então, não há necessidade da gente ver propriamente, mas de entender o fenômeno e observar os resultados aplicados a partir do modelo de entendimento desse fenômeno. Uhum. Não, eu estou aqui pensando na importância, né, desses chakras, e a gente fala tão pouco, né, nós ocidentais, né, talvez mais ligado à nossa horizontalidade, a gente deixa de ser um pouco mais criativo, né, nesse sentido de aprofundar de nós mesmos. Mas o que eu queria perguntar, doutor Domingos, se esses campos de força, né, são energias que vão nos dar vitalidade, né, que vão nos propiciar esse contato maior com a nossa espiritualização, eles correspondem de alguma forma, ou correspondem verdadeiramente a algum órgão do nosso corpo, cada chakra desse, como estão ligados a plexos, né? Mas esses plexos nervosos têm algum componente orgânico mais importante? Sim, sem dúvida nenhuma. Primeiro, é importante que se entenda que os chakras eles não estão situados no corpo físico propriamente dito, mas naquilo que nós, quanto espíritas, entendemos como perispírito. E mais exatamente, se nós quisermos assim falar, uma face voltada para o duplo etérico, que é a parte mais externa do nosso perispírito, que é a que se comunica com o corpo físico, e outra parte voltada para o nosso corpo astral ou corpo espiritual, que nada mais é do que o formato desse espírito, né? Como esse espírito se manifesta, que é uma cópia, na verdade, o nosso corpo físico é uma cópia material desse corpo espiritual, né? E aí, como é que se dá essa transmissão de energia? Uma vez eu fiz uma analogia, né, e eu tenho feito, e as pessoas têm gostado bastante porque elas conseguem entender bem, com uma usina de força, com uma usina de energia. E na usina de energia, as nossas usinas aqui no Brasil, principalmente, elas são movidas à água, né? São usinas hidrelétricas. E a gente percebe que a água entra, e se a gente olha para a água não tem energia propriamente dita. Onde é que está a energia da água? A energia dela é uma energia potencial. Ela tem a energia causal ali dentro dela, a gente só precisa colocá-la em movimento. E aí a gente vai colocar essa energia em movimento através de uma turbina, que vai gerar uma energia cinética, mas que ainda não é uma energia propriamente conforme a gente entende, quanto energia elétrica, que precisa ser transformada ainda numa energia de alta tensão, e essa energia de alta tensão ela precisa ser reduzida nas subestações de energia para que elas cheguem à nossa casa. As subestações de energia nada mais são do que essa interface onde se encontram os chakras. Então, os chakras são como se fossem esses transformadores de energia que pegam energia espiritual de alta voltagem, vamos usar assim, entre aspas, essa comparação, e reduzem para que o nosso corpo físico possa, então, coordenar as suas transformações. E nós temos 7 transformadores ou 7 chakras principais. O chakra básico, que é o chakra raiz que se liga à glândula adrenal, que é a glândula que produz a adrenalina. Então, já por aí a gente já entende que funções normalmente esse centro de força está ligado, né? Um centro de força que se correlaciona com a ideia da sobrevivência, da subsistência, e por isso o nome dele é raiz, né? Esse chakra. E aí, por conta disso, ele traz essa ideia da segurança e, obviamente, quando a gente se sente inseguro, essa adrenalina é disparada no nosso organismo, já mostrando aí como é que o funcionamento desse chakra se dá. Mas temos outros 6.
né? O chakra sexual, que está ligado aos nossos órgãos sexuais, ligados à ideia da criatividade, da criação, não somente da criação de um novo ser através da reprodução e da relação sexual, mas a criatividade do seu ponto de vista mais amplo, que implica em flexibilidade, em entender o outro como ele é, para que a gente possa, então, estabelecer de forma criativa algo novo que possa atender ao contato com o outro, né? O chakra do plexo solar, que fica situado por sobre, um pouco acima do umbigo, 3 dedos acima do umbigo, relacionado ao nosso fígado, ao nosso pâncreas, e responsável pelo metabolismo da nossa energia, né, que transmuta, por exemplo, a matéria física dos alimentos em energia a ser utilizada por nós. O chakra do coração, que é o chakra cardíaco, ligado ao timo, que é uma glândula que se encontra presente no coração e responsável pela nossa imunidade e, por consequência, todo o processo de coordenação da nossa resposta imunitária, incluindo aí a nossa respiração e a nossa circulação sanguínea, tão responsáveis por esse centro de força do coração. O chakra laríngeo, responsável pela nossa glândula tireoide, que é responsável por toda a coordenação da resposta endócrina das nossas glândulas aqui do organismo, né, dos nossos hormônios, para que as pessoas entendam melhor. O chakra frontal, também conhecido como terceiro olho, que é responsável não só pelos órgãos dos sentidos físicos, mas pelo nosso sentido extrafísico, que remete à intuição, ao raciocínio, ao pensamento coordenado. E, finalmente, o chakra coronário, voltado para o céu, que está ligado à nossa glândula pineal, né, que é responsável pela nossa conexão, então, com o nosso corpo espiritual, a sede da alma, aonde nós nos conectamos com a nossa verdadeira realidade, que é a realidade de seres espirituais voltados para o alto, voltados para Deus. Então, são esses os 7 centros de força e suas respectivas glândulas a eles associadas. E, obviamente, se eles são associados à glândula, cada um deles tem uma peculiaridade de ação, uma peculiaridade também de equilíbrio e, obviamente, o seu desequilíbrio levando também uma peculiaridade de adoecimento. Como o senhor colocou, né, vindo o básico mais ligado à Terra, né, até ao 7º coronário, mais a espiritualização, essas energias que circulam entre esses chakras vai de uma energia mais grosseira, né, se eu posso assim dizer, até uma energia mais sutil, e é assim que a energia vai circulando. Dá para dizer exatamente assim, mas eu só tenho um certo cuidado quando a gente fala de energia grosseira, por conta de... Eu entendi absolutamente o que você quis dizer, mas muita gente coloca assim, energia grosseira, então é uma coisa que eu desprezo. Não, não. A energia grosseira, na verdade, ela diz respeito à nossa materialização, e a nossa materialização é necessária ao nosso processo evolutivo. A gente não pode estar voltado exclusivamente, eu quero só cultivar o chakra coronário, porque daí eu vou ter minhas energias mais sutis, ligadas. Eu viro o eremita, vou lá morar numa montanha, me isolar do mundo, e daí eu não faço nada de útil para ninguém, nem mesmo para mim, nem mesmo para mim. Eu não evoluo nesse processo, né? Então é muito importante que eu entenda que são energias mais materiais, e eu gosto de dizer assim, as energias mais materiais que são responsáveis pela nossa nutrição, pela nossa conservação, pela nossa subsistência, são ligadas ao nosso sagrado feminino, à nossa mãe, né? E não à toa os índios, os povos de tradição africana e todos os povos primitivos, os aborígenes, cultuam a terra como mãe. Então, a terra é a nossa mãe, aquela que nos acolhe, aquela que nos recebe. Mas não estamos aqui exclusivamente na Terra. Para que a nossa mãe nos nutre, nos traz sobre existência e sobrevivência? Para que nós possamos fazer a nossa caminhada evolutiva em direção ao colo do Pai, que se encontra no céu, com essas energias mais sutis, desses centros de força que estão acima do coração. E abaixo do coração os centros da Terra, da Mãe, acima do coração os centros do céu, do Pai, e no meio justamente o coração, que é para mostrar que é no amor, no coração, que a gente faz a ponte entre ambos, porque é aqui que a gente coordena todo esse processo, né? Assim como na oração do Pai Nosso, né? Aquela parte exatamente que está no meio, assim na terra como no céu. Então não tem maior importância entre um e outro.
todos são importantes no seu contexto de desenvolvimento, na dependência daquilo que a gente está buscando para poder estar estabelecendo o nosso equilíbrio. Agora, é interessante, né, doutor Domingos, Thelma, Miriam, como essa perspectiva muda, né, a questão do adoecimento, porque na medicina ocidental, em que se compartimentaliza, né, a doença é deste órgão, ela em absoluto observa o equilíbrio em que aquele ser, aliás, o desequilíbrio que está acontecendo naquele ser. Então, eu queria que você começasse a nos explicar o adoecimento a partir dessa perspectiva. Olha que interessante. Olha que não, interessante isso que você está me trazendo, e estou fazendo aqui uma série de conexões para a gente poder entender isso. É muito comum, e é uma cultura muito nossa aqui de Brasil, que herdamos, infelizmente, da cultura norte-americana, desse processo de especialização e compartimentalização. Felizmente, a gente, em outros lugares, Europa, Canadá, a gente já trabalha uma medicina onde eu não procuro especialista, eu procuro um médico que vai entender o meu processo de adoecimento. Isso está evoluindo para isso. E aqui a gente também, a passos lentos, a gente está caminhando nesse sentido. A medicina de família... A especialização é médico de família, né? Exatamente. Dizer, tem que conhecer não só aquela pessoa... Exatamente isso que eu ia te dizer. Dela, né? A medicina de família justamente vem em encontro a isso, né? Uma especialidade relativamente nova, se comparar a outras aqui no Brasil, desde 1990, os anos 90, mas a gente está justamente trabalhando esse processo do entendimento do adoecer. Então, vamos lá, vamos pegar só por exemplo, olha que interessante, o centro de força que a gente acabou de falar agora, que é o centro de força básico, né? O chakra base. O chakra básico é voltado para a Terra, o Muladhara Chakra, em sânscrito, né? Muladhara significa raiz, né? Já nos remete exatamente a essa ideia, né? Quando a gente pensa numa planta e na sua raiz, o que a gente entende? A gente entende que essa raiz dá sustento a essa planta, a gente entende que essa raiz traz segurança, traz conforto. Então, aquela planta, enquanto ela está enraizada, ela fica bem. Quem tem uma plantinha em casa, vocês aí em casa sabem disso, né? Quando eu pego minha plantinha e tiro de um vaso e coloco para o outro, quanto que ela sofre naquele processo? Ela fica murchinha, ela fica mal. A gente tem que fazer todo um trabalho para que ela consiga sobreviver dessa transição, porque é algo muito brusco. Então, a importância da raiz nesse contexto, né? Se essa raiz em nós está conectada à glândula suprarrenal, ou a glândula adrenal, eu já falei aqui da adrenalina, a gente tem a ideia de que justamente é a adrenalina que é o carro-chefe responsável pelo nosso processo de adoecimento. O que a adrenalina nos remete? Quando eu estou diante de uma situação difícil, quando eu estou diante de uma situação de susto ou de perigo iminente, meu coração, a adrenalina vem para o meu sangue, meu coração dispara, meus batimentos ficam acelerados, a minha respiração fica ofegante, tem toda uma sorte de reações no meu organismo que fazem com que eu fique em alerta, pronto ali ou para fugir daquele perigo ou para encarar aquele perigo de frente. Uma vez que eu vença o perigo, ou uma vez que eu entenda que aquilo já passou, vem um outro hormônio secretado por essa mesma glândula, regida também por esse mesmo chakra, chamado cortisol, que rebate os efeitos da adrenalina, porque se a adrenalina fica circulando no meu sangue, uma hora eu morro, meu coração entra em falência, o batimento fica muito acelerado. E esse cortisol, por sua vez, ele faz com que eu acumule energia. Em fazer com que eu acumule energia, olha que interessante, ele começa a aumentar justamente a resistência à insulina para que o açúcar ele possa, então, ficar armazenado. Eu começo a apresentar o aumento da minha gordura corporal, porque eu estou estocando energia. Se isso acontecesse de forma rápida, estava tudo ótimo. O problema é que no século XXI, nós estamos na geração do estresse. E na geração do estresse, a adrenalina é secretada a cada 5, 10 minutos no nosso sangue, e a cada 5, 10 minutos cortisol. Então, você imagina essa resposta de ficar acumulando energia, acumulando gordura, aumentando a nossa pressão, aumentando o batimento cardíaco, o que isso vai gerar? Vai gerar doenças como a hipertensão,
vai gerar doenças como diabetes, porque eu preciso ter essa energia circulante disponível e a energia, a moeda de energia do nosso organismo é o açúcar no sangue. Vai gerar o problema do colesterol alto, porque o colesterol é justamente a base da produção desses hormônios, adrenalina e do cortisol. Então, na verdade, eu preciso de ter colesterol alto para que esse hormônio ele seja, então, produzido. E aí, com isso, eu começo a ter aqueles adoecimentos que vão me levar, por exemplo, ao cardiologista. E olha só, teu colesterol subiu, mas, nossa, você nem come tanto, como é que você está com colesterol alto? Ah, deve ser de família. E passa um remedinho para baixar o colesterol. Mal sabe ele, né, se ele só tivesse conhecimento do milenar aí da medicina da Ayurveda e da medicina dos antigos hindus e mesmo a medicina tradicional chinesa, que tudo que está por detrás daquela hipertensão é o meu medo, a minha insegurança, a falta de confiança que eu tenho na mãe de prover as coisas que ela me necessita. Não é interessante a gente começar a pensar dessa forma? Sim. E desse ponto, a Thelma tem um depoimento aí, uma pergunta, né? Vamos lá, Thelma. Exatamente. Não, em relação até o chakra do laríngeo, né? Uhum. Eu sou uma pessoa, porque a gente vai se descobrindo, né? Principalmente em relação à idade, aí a gente vai tendo a possibilidade de ter um conhecimento melhor sobre si, né? E eu sempre fui uma pessoa calada, né? Vocês que conhecem o Papo Espírita, você sabe que eu sou a que fala menos aqui, né? E sempre foi assim, antigamente era muito mais. Eu entrava muda e saía calada, então... E às vezes eu sentia, poxa, eu perdi a oportunidade de falar isso, de conversar assim, assado, e gera, né, uma ansiedade, gera um conflito, né, em relação a essas questões. E em mim gerou câncer de tireoide, né? Eu tive que tirar e tudo. E aí eu descobri esse contexto de situação. Mas a gente vai se trabalhando com essa questão de se conhecer um pouco melhor. E eu já tenho 2 anos, né, que eu tive, inclusive dos câncer. Os médicos falam que se a pessoa tiver que ter um câncer da tireoide é o melhor, né? Então, graças a Deus, tô bem e trato com homeopatia, né? Estou melhor, vou ter as minhas atividades, tenho a reposição hormonal, ainda sinto essa fraqueza na laringe, que ainda é uma fragilidade que eu tenho nessa encarnação, e mais também eu acho que gerou também uma questão de autoconhecimento, de ver seu ponto fraco, né? E é isso que eu gostaria que o doutor falasse, completasse essa vivência, essa experiência. É uma gratidão pelo teu depoimento, né? É importante a gente poder estar ouvindo isso, né? E gratidão por estar partilhando aqui em confiança com todos nós, né? E eu vou começar de trás para frente com um aforismo que eu gosto muito, que diz o seguinte: a corrente ela é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco. Por que a corrente ela é tão mais forte quanto o seu elo mais fraco? Se eu colocar uma corrente de ferro e colocar no meio dela um elozinho de papel, para que essa corrente se mantenha unida, todos os demais elos eles têm que puxar de forma a não rasgar esse elo de papel. Então, eles têm que maneirar a sua força ali para que eles se mantenham unidos em corrente, senão a corrente arrebenta. Então, entender dos nossos pontos mais fracos é justamente daquilo que a gente necessita para justamente estabelecermos o nosso processo de aprendizado, né? E entendendo a tireoide exatamente como você entendeu, olha que interessante. O 5º centro de força, que é o Vishuddha Chakra, né? Vishuddha em sânscrito é uma palavra que significa purificação. Diz respeito ao nosso chakra laríngeo, aquele que está ligado à nossa tireoide enquanto glândula, mas também ligado à nossa voz, à nossa expressão. E o que expressão tem a ver com purificação? Né?
tem a ver com aquela fala do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade, na verdade, para que ela se transpareça, é necessário que eu purifique. E purificar significa tornar-me transparente, né? Não mentir para mim mesmo, isso num primeiro momento, né? De eu ficar, eu sou assim, né? Mas e ficar jogando para baixo do tapete. Não, tem coisas que são necessárias. Olha, realmente eu tenho essa dificuldade, eu preciso olhar para isso, porque se a gente não faz esse movimento, o corpo ele faz por nós. E aí, quando ele faz o movimento, ele faz um adoecimento. E, felizmente, até nisso Deus é muito misericordioso, ele não começa com uma doença grave. Mesmo um câncer, vai começar ali, um câncer de tireoide, que é um câncer que é muito mais tranquilo de ser tratado. Grande parte das vezes a gente tem uma boa resolução no seu tratamento sem maiores sequelas. Mas é óbvio, a gente não precisa chegar até o câncer. Se eu tenho o conhecimento desse processo todo, quem sabe num outro momento, ou quem sabe até daqui por diante, entendendo que eu preciso me expressar mais, falar mais, tornar-me transparente, ser transparente para o outro, né? Às vezes não é uma questão de só mentir, às vezes é aquela coisa de dizer sim para todo mundo, sabe? Aquela coisa de não falar não. O outro vem e pede, poxa, mas ele tinha que saber que eu não estou podendo fazer isso, mas não, digo sim porque eu tenho que ser bonzinho. Pronto, você já está deixando de se expressar, você está mentindo para si mesmo. Então, eu preciso estar colocando, né, com carinho, com verdade, mas com clareza, né, de forma a purificar aqui as minhas expressões e conseguir, de fato, falar da verdade. E aí, como disse Eurípides Barçanufo, poderoso é o sol da verdade, né? Então, fazer brilhar a nossa luz a partir do momento que eu me torno transparente e, fazendo isso, dar o meu salto evolutivo, entendendo que é exatamente isso que eu preciso trabalhar nessa minha atual etapa reencarnatória, sem precisar repetir erros do passado. Olha, e aí a gente, com isso, começa a fazer do próprio corpo um livro aberto, o qual a gente começa, conhecendo esses códigos, a estabelecer uma leitura do nosso processo de adoecimento e também dos caminhos e das pistas necessárias à nossa evolução, né? Gratidão. Nossa, obrigada, Thelma, né, por você trazer. Enquanto a Thelma estava trazendo o exemplo dela, doutor Domingos e Ana, né, me lembrei aqui que também nós, enquanto população, nós também temos uma grande incidência de doenças cardíacas, né, doutor Domingos? Sim. Então, levando isso em consideração, olhando agora a doença, né, que é o desequilíbrio já expresso no corpo físico enquanto problema cardíaco, como eu posso interpretar o desequilíbrio desse meu chakra? O que é que está por trás, né, desse adoecimento cardíaco? A questão do adoecimento cardíaco está para muito antes do próprio chakra cardíaco. Está lá embaixo, onde acabamos de conversar agora, no chakra básico. E aí vocês vão me perguntar, mas por quê? O chakra básico, como eu te disse, ele está ligado justamente a essa ideia de sobrevivência. Se a nossa ideia de sobrevivência está prejudicada, se eu não entendo que a Terra me provê tudo de que eu necessito, se eu começo a ter medo de tudo e de todos, eu começo a ficar isolado. E ficando isolado, eu não deixo nem a energia acender. É como se eu ficasse lá dentro da caverna e não saísse à luz do dia com medo de caçar, com medo de morrer, ou com medo de perder as coisas, então eu começo a reter coisas, a guardar tudo. E aí, com isso, eu começo com a hipertensão e o diabetes provocar toda uma cascata de bloqueios energéticos que vão desde o chakra sexual, subindo ali para o chakra do fígado e do pâncreas, né? E aí o diabetes se explica, até chegar no chakra do coração, que por mais que esteja ali batendo, tentando fazer o sangue circular para fazer a gente desistir dessa ideia e tentar te puxar para o alto, acaba não sendo ouvido nesse momento. A gente fica ali muito preso aos nossos medos e a gente, então, acaba adoecendo. Então, não é à toa que obesidade, doenças cardiovasculares e aí as suas consequências, como infarto, como o derrame, estejam a isso associados. Existem também bloqueios do ponto de vista cardíaco que podem levar a isso? Existem, né? Existem vários bloqueios, né? Levando inclusive à arritmia cardíaca. E normalmente eles estão ligados à ideia da insegurança perante o outro. Daí a relação dele com o timo,
que é responsável pela nossa sensibilidade, levando, por exemplo, a reações de hipersensibilidade, como a asma, como alergias, que fazem com que a gente fique reativo a tudo que vem de fora. Ao invés da gente usar o coração para justamente fazer aquele processo de integração, porque a beleza do chakra cardíaco é tanta que ele se conecta com as nossas duas mãos, exatamente para que essas mãos possam levar o cuidado até o outro, que é o amor em ação. Agora, quando esse amor está bloqueado, a gente recusa o outro, coloca as mãos para trás. E aí, nessa recusa com o outro, a gente exacerba todas as nossas defesas, se arma, literalmente. E as nossas células entendem que precisam reagir contra tudo. Então, asma, doenças respiratórias, né, doenças ligadas ao medo, que também vão nos levar, em conjunto com essas inseguranças que vêm desde lá de baixo do chakra básico, do chakra raiz, né, a levar esse processo de adoecimento cardiovascular, as doenças do coração. E é interessante que essas doenças são familiares. E Sim. Os médicos tratam isso como uma coisa genética. Então, se aquele meu pai e minha mãe teve isso, teve um câncer, eu tenho chance de ter câncer. Se alguém da minha família tem hipertensão, o cardiologista logo pergunta, né? Alguém na família? Aí, sim, minha mãe, meu pai, um tio e tal. Então, se tudo isso é emocional, e eu estou lidando com um chakra em desequilíbrio, a família inteira está compartilhando isso, né? Exatamente. A questão, a lógica de ser familiar é correta. Agora, o incorreto é pensar que somente o gene pode ser responsável por aquilo. Temos genes de várias questões dentro de nós e não necessariamente esses genes estão ativados, né? O que ativa? Então, o gene é matéria, tanto quanto é a minha mão, meu braço, meu pé. O que então ativa esses genes? É justamente a nossa evolução em caráter sistêmico, que a gente vai se influenciando gerações e gerações, repetindo padrões, né? Então, eu, quanto filho, repito um padrão que meu pai, por sua vez, repete a partir do meu avô, e assim vai indo para trás, e que não necessariamente eu estou condenado por conta disso a ter que repetir aqui. Então, ninguém aqui tá condenado invariavelmente a sofrer. O amor, como nos diria Pedro, cobre uma multidão de pecados. Então, se eu começo a me libertar desse processo, entender exatamente por que estou doente, não simplesmente entender isso como um fardo que eu carrego e que, por conta disso, eu tenho que ser resiliente, eu não vou estabelecer o processo de aprendizado. A doença, ela é o meu instrumento de cura, não é o meu instrumento de tortura. Então, na verdade, eu tenho que entender a doença não como algo a ser eliminado ou como algo a ser colocado fora de mim, mas compreendido, para que, em compreendendo, eu possa assimilar quanto aprendizado e, em aprendendo, dar o meu salto evolutivo e libertar não somente a mim, mas toda a minha família que veio adoecendo ao longo de gerações e gerações passadas. Sim. Miriam? É interessante, né, a gente pensar dessa forma, porque aí vem logo na mente, assim, N comportamentos inadequados, né, vícios, né, que a gente vai criando, e mais do que isso, a responsabilidade pelo pensar, a responsabilidade pelo sentir, né, e também são energias importantes que vão interferindo, né, nesse nosso desequilíbrio. Mas, ao mesmo tempo que há um desequilíbrio, há alguma maneira da gente reequilibrar esses chakras? Então, você já começou dando uma pista aí a partir do nosso entendimento do processo, que é exatamente como o André Luiz enxerga, né? O André Luiz ele coloca muito claramente que a partir do centro coronário, que é a sede da mente, que assimila os estímulos do plano superior, né, orienta a forma, né, que aquelas células vão estar assumindo e, consequentemente, se comportando, né, é a sede consciencial da alma. Então, é a partir desse comando, dessa coordenação, que nós sim temos a possibilidade de estabelecer processos de melhora. Isso está na evolução em dois mundos, né, quando ele fala muito claramente aí dessa lógica dos chakras, né, que ele chamava de centros de força. Mas, para além disso, todo o processo que trabalha vibracionalmente com esses centros de força, eles podem estar auxiliando no processo de cura. Então, a gente tem algumas terapêuticas que aqui já foram citadas, como a homeopatia,
como a acupuntura, como a cromoterapia, mas também elementos culturais que a gente trabalha em várias religiões, como a dança, e pode ser a dança circular, a dança dos cultos de tradição africana, as danças primitivas, né, dos nossos ancestrais indígenas, né, são formas da gente estar fazendo uma conexão com a terra e estabelecer esse processo de contato, ou simplesmente andar descalço, com os pés no chão, estabelecendo esse contato com a terra, estabelecendo esse processo de confiança na mãe, né, com relação ao chakra sexual, que diz respeito também ao movimento das águas, já que a água é o seu elemento, né? Então, deixar com que as águas fluam e circulem em nosso corpo, não represando. Então, trabalhar flexibilidade a partir de atividades como yoga, como pilates, como a ginástica rítmica, são formas também da gente poder estimular esse centro de força. O centro de força do plexo solar, com uma alimentação que seja equilibrada, em acordo com a nossa maneira de consumir. Poxa, se eu estou comendo determinado alimento e aquele alimento que eu consumo sempre me faz mal quando eu como, por que eu ainda insisto em comer esse alimento? Né? O que está... como é que então eu tenho que trabalhar isso? Né? Será que eu não tenho que comer uma quantidade menor? Como é que eu equilibro os nutrientes no meu dia a dia? E não somente os nutrientes físicos do ponto de vista alimentar, mas o que eu deixo entrar pela janela dos meus olhos, através da TV, dos vídeos que eu assisto, dos livros que eu leio, dos comentários que eu ouço, como é que eu estou trabalhando essas peneiras? E aí, sucessivamente, eu vou... já falamos aqui da tireoide com relação à expressão, então, trabalhar a questão das artes, pintura, música, coral... toda forma de expressão artística que traga beleza para o mundo tem a ver com o nosso centro de força aqui laríngeo, e do ponto de vista da nossa consciência, justamente, uma vez já tendo trabalhado todo esse processo e nos autoconhecendo, a gente ter estabelecido já então essa conexão, porque se vocês se lembram bem, no Livro dos Espíritos está lá, como um grande sábio disse, nos fala Santo Agostinho, lição 917, o grande meta nossa é conhecermos-nos a nós mesmos, né? E não conhece-te a ti mesmo, a gente então já fez a grande ativação desse nosso centro frontal, deixando de lado os atavismos e repetições do passado que ficam na nossa casa inferior e ascendendo a nossa casa superior, o nosso supraconsciente, estabelecendo a conexão com o Pai, entendendo que eu e o Pai somos um. Então, com isso, a gente já estabelece todo esse processo de conexão, que é o que exatamente está impresso na oração do Pai Nosso. Cada elemento do Pai Nosso encaixa-se perfeitamente em cada um dos 7 chakras, né? De forma que Jesus, quando nos traz essa pista, ele nos coloca exatamente aquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, de maneira bem resumida e clara, para equilibrarmos os nossos centros de força. Que bacana. Bom, a gente está caminhando para o final. Tem uma coisa assim interessante que eu ouvi, acho que em algum programa da AME Brasil. Primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Então, somos seres que sentem e depois pensam. E a gente acha que a gente é muito racional, né? Então, somos seres emocionais com a razão, que usam a razão. Então, isso, para mim, fecha muito essa ideia dos chakras, porque, primeiro, eu estou sentindo, né? Sem dizer que o meu corpo, o meu espírito está lá dentro, e meu espírito já passou por muitas outras experiências e carrega sentimentos, né, de outras existências para esta existência, e vai imprimir isso tudo no corpo físico. Então, para a gente encerrar aqui esse programa super interessante, né? Super rico, a gente está aqui prestando muita atenção, porque estamos aprendendo muito. Que hábitos a gente deve se preocupar em modificar ou em criar novos hábitos? O que é importante, além de tudo isso que você explanou, para que as pessoas que estão começando a entender isso e querem, né, por exemplo, como a Miriam falou, observar dentro de si uma doença que teve, né, um sintoma que está passando, da sua família, como observar isso no dia a dia para que a gente tenha mais saúde, eu não tenha que adoecer de novo, eu me sinta curada daquilo, né? Porque primeiro eu vou curar dentro de mim o meu sentimento.
e isso vai refletir no meu corpo físico. O que você diria para nós? Como você falou agora, né, tem uma outra frase que eu gosto bastante que diz assim: se te faz sentir, faz sentido. Então, a primeira coisa que eu preciso é respeitar aquilo que eu sinto e não ficar escolhendo, não, só vou cultivar sentimentos bons. Todo e qualquer sentimento bons e os que você não acha não tão bons, eles fazem parte da sua essência e tem que ser olhados com o mesmo respeito e carinho com o qual você olharia qualquer outra pessoa com quaisquer sentimentos que elas trouxessem. Então, olhar-se sem julgamentos. Esse é o primeiro ponto. Na hora que a gente se olha sem julgamentos, a gente começa a entender o que está sentindo. E entendendo o que está sentindo, começar a estabelecer um processo de pensar aquilo, mas refletir. Por que eu estou sentindo isso? Poxa, eu estou ao lado de fulana, ela é uma pessoa tão boa, mas por que quando eu estou perto dela eu me sinto desconfortável, eu sinto inveja, eu sinto... E aí eu começo a refletir sobre esse processo. Refletir com verdade, porque aí refletindo com verdade, a verdade nos aparece. E aí eu começo a entender, poxa, será que eu estou tendo repulsa a essa pessoa? E essa é uma outra dica importante também, porque eu estou enxergando nisso que eu tenho repulsa à pessoa, na verdade, a mim mesmo como espelho, porque normalmente aquilo que a gente rejeita no outro, ou rejeita enquanto sentimento, é algo com o qual eu não lido bem. Então, quando eu vejo ali no espelho, eu fico mal. Não quero olhar para aquilo, não. E aí você faz esse movimento e a hora que você entende isso, você começa a modificar não no outro, mas em você mesmo esse processo. E aí, modificando esse processo em você, você já passa a sentir isso de um jeito diferente. Quando a gente dá essa volta, a gente fez o processo de aprendizado. E cada aprendizado, cada volta no processo de aprendizado que a gente estabelece, a gente precisa adoecer menos. Ou melhor, não preciso mais adoecer daquilo. Talvez eu vá adoecer de outra coisa que eu precise estar melhorando. Mas aí, quando isso chegar também, eu já vou entender que essa doença não é algo que tem que ser expulso de dentro de mim. Mas cuidado com muito carinho, porque, em última essência, nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos para cuidar. Porque o cuidado é a única forma que existe de colocarmos o amor em ação. E é a essência do cuidar que nos coloca no processo de cura. Daí a importância do servir, né? Servir para curar-se. Então, se nada disso aqui tiver entrado na cabeça nesse momento, puxa, mas eu não continuo não entendendo. Sirva, faça o bem a alguém, porque na hora que você estabelecer esse processo, com toda certeza, muitos elementos vão estar voltando para o teu próprio entendimento e para o teu próprio processo de cura para te livrar do adoecimento. Perfeito. Esse conhecimento está chegando para a gente também, muito aos pouquinhos, né? A gente até está fazendo um curso lá na Comunhão Espírita de Brasília sobre os chakras. Vai ser 2 anos, né? A oportunidade de abrir o curso lá, é uma honra ter aberto com vocês lá no início do ano. Com a doutora Fabiola, né? Que é da AME Distrito Federal. Então, a gente está começando a entender essa relação. A gente já teve aqui alguns convidados médicos também das AMEs, falando sobre o perispírito e a genética. Então, esse tipo de informação vai chegando, e cada vez que um profissional espírita, né, chega aqui embasado na literatura espírita e também na sua universidade, nos seus conhecimentos médicos, a gente amplia um pouco mais. E imagina que maravilha que é a gente ter profissionais, por exemplo, como o doutor Domingos, que atendem a gente, né? Dessa forma integral, já observando e dando os toques que a gente precisa ter para a gente se curar, né? Verdadeiramente, curar a nossa alma, né? Que é o que está fazendo aquele adoecimento no corpo físico. Doutor Domingos, só temos a agradecer. Muito obrigada aqui pela sua presença. Esperamos que volte aqui a Brasília, volte à Comunhão Espírita. Vai ser convidado muitas outras vezes aqui para o Papo Espírita, pelo menos, né? Miriam e Thelma, obrigada também para vocês. E vocês todos que nos assistiram, gostaram? Então compartilhem esse conhecimento. Não deixem de dar o seu like, é muito importante que vocês comentem também. Quanto mais likes e comentários, mais esse conteúdo é disponibilizado para pessoas que não estão necessariamente
assistindo o Papo Espírita, mas que podem se interessar também. Então, faça a sua parte, dê seu like, compartilhe e comente conosco. Nós vamos ao ar todas as quintas, às 18h45. Temos uma playlist recheada de 320 e tantos programas em 2 canais, Comunhão Espírita de Brasília e TV Comunhão. Se inscreva nos 2, que é da Comunhão Espírita de Brasília, lá no YouTube. Muito obrigada a vocês que participaram do programa, vocês que nos assistiram, e até a próxima. Até.